Olá, bom dia. O N1 está começando, dando as boas-vindas a fevereiro, mês de festa em Pernambuco e pelo Brasil. O carnaval está chegando e aqui no N1 a gente vai falar muito sobre esse assunto, para deixar você bem informado. Começamos com imagens da Orla de Olinda, esse marzão bonito que o nosso Globocop está mostrando para a gente. Nessas imagens aéreas, e olha, se você tiver alguma sugestão de reportagem, já se inspira aí com essa imagem. Sugestões sobre os assuntos que você quer ver aqui no N1, também sobre o carnaval, pode enviar tudo pelo nosso canal Globo. O QR Code está na tela e vai ficar aí no cantinho para você usar quando quiser. E nesta edição você vai ver também passageiros da região metropolitana estão pagando mais caro pela passagem de ônibus. Desde ontem, o valor da tarifa passou a custar R$ 4,50. Não é justo. O ônibus são quente, vive quebrando, a gente vai em pé, o ônibus lotado. Eu pego 3 conduções para ir trabalhar, 3 para ir, 3 para voltar. Você vai ver também uma estrada importante do Cabo de Santo Agostinho está cheia de buracos. É a PE-33. O N1 já mostrou as condições da rodovia. Esse problema afeta a vida de moradores da região e atrapalha o futuro de estudantes do Instituto Federal de Pernambuco. É que por causa dessa situação, o prédio onde eles deveriam estudar não pode ser ocupado, porque eles não conseguem chegar. No Recife, os comerciantes da área central da cidade estão sofrendo com as constantes quedas de energia. Quando não tem luz nos estabelecimentos, eles dispensam funcionários e clientes e acumulam os prejuízos. Tive que liberar meu pessoal, oscilando, olha como está a energia. Você vai ver também que pesquisadores do CEMIT estão reunidos neste momento para definir novas estratégias para evitar novos incidentes com o tubarão aqui no estado. Outro assunto de hoje é o trabalho em home office, o que é responsabilidade do funcionário e da empresa. E ainda como o excesso de celular pode atrapalhar a vida do idoso. O N1 está no ar e nós vamos juntos até 13h. Agora são 11h51 e a gente está com imagens ao vivo para você do Terminal da Macaxeira, que fica na zona norte do Recife. Hoje é o primeiro dia útil de passagem de ônibus mais cara na região metropolitana. O bilhete mais usado pelos passageiros subiu de R$ 4,30 para R$ 4,50. O reajuste está valendo desde ontem e foi colocado em prática depois de um impasse que envolveu a Justiça, o governo do estado e também o consórcio de transporte metropolitano. Diante do aumento, quem depende de ônibus reclama do preço e também do serviço oferecido. O Washington usa o transporte público quase todos os dias. Sai de Pau Amarelo, em Paulista, para trabalhar em Boa Viagem, no Recife. É montador de móveis. No caminho, enfrenta ônibus lotados e condições que, segundo ele, não acompanham o preço da passagem. Eu acho isso um absurdo, né? Porque, felizmente, o Brasil não vai para frente por causa disso. Porque o povo só pensa em si e se esquece de pensar no trabalhador. Passagem cara, uma frota que não condiz o valor da passagem. E, felizmente, é isso. Quem sofre é o trabalhador, que é a fila. Todo dia é isso. Começou a valer hoje o aumento nas passagens de ônibus na região metropolitana do Recife. O reajuste passa a tarifa para R$ 4,50. Uma decisão que afeta todos os dias o bolso de cerca de 1.800.000 pessoas. O processo que resultou nesse reajuste passou por idas e vindas na Justiça. Uma liminar suspendeu o aumento, mas a decisão foi derrubada dias depois em atendimento a um pedido do governo do estado. No dia 15 de janeiro, movimentos sindicais e estudantis ocuparam o prédio do Grande Recife Consórcio de Transporte. O ato aconteceu durante a reunião que decidia o reajuste. O advogado que representa os estudantes entrou com um pedido para derrubar o aumento. O Ministério Público de Pernambuco abriu um procedimento para apurar possíveis irregularidades. No dia 23 de janeiro, a Justiça suspendeu o reajuste. A juíza Nicole Neves entendeu que o Conselho não cumpriu normas, como o prazo mínimo para convocar a reunião e a composição do colegiado.
6 dias depois, a liminar foi derrubada pelo presidente do Tribunal de Justiça de Pernambuco, desembargador Ricardo Paes Barreto. Ele alegou na decisão que manter a suspensão poderia provocar a redução da frota e demissão de trabalhadores. O governo do estado alegou risco à ordem e à economia públicas. Para o Peterson, o serviço de transporte público impacta bastante na qualidade de vida. Ele saiu de Jardim Paulista às 5h30 da manhã para um plantão como técnico de enfermagem. 1h10 depois, ainda esperava no terminal Pelope da Silveira. Eu gasto mensalmente para dar plantão para onde eu vou agora, pelo menos uns R$300, R$350, e agora com essa passagem nova aumentada, aí vai ser um gasto a mais. E a qualidade dos ônibus, como é que tá? Quais são os desafios, o que você acha que é bom e o que pode melhorar? Olha, às vezes o plantão é até tranquilo, mas só a viagem de ir e voltar para casa enfada qualquer cristão. Viu? É verdade. Por quê? Porque, olha, quente, a passagem cara e ninguém ajuda assim, na verdade, né? Mais cedo, a repórter Lilian Oliveira mostrou a situação das paradas de ônibus na Praça do Carmo. Algumas não têm nem banco. No mês passado, o repórter Mário Carvalho percorreu diversos pontos do Recife e encontrou paradas em condições precárias. No fim do dia, o cansaço também faz parte da conta. Janeide larga do serviço às 6 da noite. Para conseguir voltar para casa sentada, ela caminha todos os dias da Conde da Boa Vista até o Parque 13 de Maio. É 5, 6 ônibus que eu espero, eu e minhas colegas que tem mais, que moram para cá, que trabalham comigo, que a gente fica aguardando. A gente tem dia que a gente larga de 6 e pega um ônibus de 7 e 10 da noite, para poder vir sentada, porque não é fácil vir do Recife até aqui, em pé no ônibus. Pesa no bolso e afeta a vida de todo mundo que depende do transporte público, né? E você está de ônibus, de carro, está circulando pela cidade, de bicicleta, a gente vai circular agora pelo trânsito. Já quero te mostrar a Avenida Norte, aqui no bairro da Macaxeira. Nós tivemos uma pequena instabilidade aí nessa câmera, mas agora conseguimos retomar a imagem para te mostrar essa movimentação tranquila, sem congestionamentos. Agora 11h55. E a gente segue o nosso passeio, bora para as rodovias federais, a BR-101, ali na cidade universitária, em frente ao Hospital das Clínicas. Aí sim a gente encontra um trânsito parado por aí, não só lento, né? Mas parado mesmo, os motoristas enfrentando aí uma certa dificuldade. Agora lá na frente o trânsito foi um pouco mais liberado, a gente consegue ver aí os motoristas conseguindo avançar um pouco mais. Agora o viaduto Capitão Temudo e Joana Bezerra. Bora ver como é que está essa movimentação tranquila do trânsito. Quem sabe não é aí a sua rota e você já fica muito bem informado sobre o trânsito aqui no NE1. Semana começando, está em busca de emprego, tem vagas disponíveis na Casa do Trabalhador. Nós separamos algumas oportunidades aqui para você. Bora ver aqui junto comigo na nossa tela. 5 vagas para auxiliar de recepção, para trabalhar no Cabo de Santo Agostinho. Se você tiver o ensino médio completo, 6 meses de experiência, já pode se candidatar aí a uma dessas oportunidades. Tem vagas também para você que trabalha como torneiro mecânico, para atuar em Goiânia. São 3 vagas temporárias, mas olha o salário que foi informado para essas vagas, é de R$ 3.237,95. Então já aproveita a oportunidade se você tiver um ensino fundamental completo e 6 meses de experiência na função. Tem vagas também para você que é marceneiro, para trabalhar no Recife. São 11 oportunidades. No currículo, você só precisa de ensino fundamental completo e 6 meses de experiência. Tem vagas também para trabalhar na capital pernambucana como camareira de hotel. São 10 oportunidades. Se você tiver um ensino médio completo, já basta, tá? Não é exigida a experiência. Faz o seguinte, vai lá no site cedep.pe.gov.br que tem outros detalhes sobre essas e outras vagas. Boa sorte aí aos candidatos. E na próxima semana já é carnaval, tem cidades que a festa já começa na quinta, que é o caso do Recife e de Olinda. E com a proximidade do início oficial da folia, é bom pensar na organização das contas. Segunda e terça de carnaval não são feriados nacionais, mas os bancos fecham. Aí como ficam os pagamentos, hein? Bruno Fontes vai tirar algumas dúvidas agora pra gente. Bom dia, Bruno.
Oi, Mari, bom dia para você, bom dia para todo mundo. Por isso que nós convidamos aqui o advogado especialista em direito bancário, Lucas Bandeira de Melo. E eu estava conversando com ele que é bom mesmo antecipar, porque às vezes a pessoa tem aquele dinheiro na carteira, né, no banco, e aí vai para a festa e depois para pagar então essas contas. Mas veja bem, você já falou desse prazo, né, do carnaval, todo mundo já está nesse clima. E vai acontecer, de fato, oficialmente. E aí, segunda e terça de carnaval, tem que fazer esse pagamento ou não? Quem vai tirar essas dúvidas agora da gente é o especialista, é o advogado Lucas Bandeira. Um bom dia para o senhor. Qual a dica principal? Está com o boleto lá, vai levar multa, juros, se não pagar antes ou se só pagar depois? O que é que vai acontecer? Bom dia, Bruno. Bom dia a todos e a todas. Se o boleto ele vencer durante o carnaval, isto é, entre a segunda e a terça de carnaval, que são feriados bancários, existe uma resolução do Conselho de Valores Monetários que estabelece isso, esse boleto ele vai vencer, no caso, no dia subsequente, ou seja, o consumidor não precisa pagar na segunda ou na terça, ele pode pagar na quarta. E, por isso, ele não vai pagar juros por conta desse pagamento posterior. E se ele não pagar na quarta, aí vai ter, então, esses juros retroativos àqueles outros dias? Sim, nesse caso, ele tem que pagar no dia subsequente, que é justamente a quarta-feira de cinzas. Mas se ele pagar, por exemplo, na quinta, na sexta-feira, então ele vai ter que pagar os juros e tarifas bancárias proporcionais ao período anterior. Existe também aquela complicação das filas imensas na quarta-feira de cinzas, né? Porque todo mundo, acabou o carnaval, diz que vai começar o ano e as cobranças. Exatamente. Inclusive, essa resolução prevê que os bancos podem voltar a funcionar a partir do meio-dia. Então, não é uma regra, mas é muito comum que na quarta-feira de cinzas o banco só volte a funcionar presencialmente a partir de meio-dia e eles têm um horário ali, também é permitido um horário menor, pode trabalhar só 2 horas, então isso faz com que acumule filas e o consumidor deve se atentar a isso. É importante que ele se programe mesmo para, se possível, pagar até antes. Vai vencer no carnaval, estou vendo aqui que vai vencer, paga uma semana antes, se possível, para evitar esse tipo de perrengue. Ô Lucas, foi bom você dizer isso, esse perrengue, porque tem mesmo na quarta-feira de cinzas. Ele pagando antes, até pode ter uma negociação, quando ele paga antes, tem um desconto também, tem isso, ele pode barganhar isso. É difícil o poder de negociação do consumidor com o banco para boletos em si. É mais, assim, acontece esse tipo de negociação quando o consumidor está em mora, ele está devendo, tem uma dívida ali que está há certo tempo, então existe sim esse poder de barganha. Mas um boleto objetivo ali que vai vencer, referente ao cartão de crédito. Todo mês. Todo mês é difícil, não acontece. Como é que fica essa questão dos tributos, dos impostos, por exemplo, municipais? A gente está fugindo aqui da obrigação civil e indo para a obrigação agora tributária, que seria justamente o que o município cobra, o que o Estado cobra, a União. Então, assim, não existe uma regra absoluta, mas é possível que o tributo ele vença antecipadamente. Então, o pagante ali daquele tributo ele deve observar o que está escrito no boleto. Geralmente, eles colocam lá a data correta, já considerando a ausência de liquidação bancária naqueles dias, segunda e terça, e é importante que observe essa data. Por via das dúvidas, se não tiver adequado no boleto, estiver vencendo realmente durante o carnaval, paga antes do vencimento do boleto. Se naquele boleto que você falou, nessa parte civil, por exemplo, ele pagar realmente na quarta-feira de cinzas, mais o banco, ou sei lá, uma operadora de cartão de crédito, qualquer uma outra operadora financeira, cobrar esses juros é indevido? É uma cobrança indevida. Aí deve o consumidor, até sugiro, né, que ele tire um print ali daquela tentativa de pagamento, da tratativa com o banco, e ali ele faça uma reclamação formal. Pode ligar para o banco, pode acessar a plataforma consumidor.gov, procurar o PROCON, e aí reclamar daquela cobrança indevida de juros. Sempre amparado com provas. Eu não consegui tirar um print, não consegui ali na hora. Liga para o banco, salva a numeração do protocolo, é importantíssima para que o consumidor tenha provas de que ele tentou fazer o correto e que foi impedido de fazer o correto por alguma potencial falha bancária. Então é sempre bom também, como você falou, essa diferença dos tributos para as outras cobranças, para que ele também observe se tem diferença nessas datas, nesse período de carnaval. Exatamente. Muito importante verificar no boleto qual a data que vai ter o vencimento daquele tributo, se for o caso. Lembrando, a gente está falando aqui de uma obrigação tributária. Nesse caso, né, se for um boleto de vencimento de um imposto municipal, estadual, da União, ele olha no boleto qual a data do vencimento, se estiver ali durante o carnaval, paga antes, antecipa. Banco, não. É a obrigação do banco postergar o vencimento daquela dívida. Vou agradecer então para você, um bom carnaval
viu? E, Mari, para as pessoas também vale esse recado, né, que ele estava falando. Paga antes, organiza as contas, para depois do carnaval não ter nenhuma surpresa, ou então esquecer que na quarta-feira de cinzas os bancos vão funcionar depois do meio-dia. Eu volto com você. Organiza, paga e vai para a folia, né, Bruno? A gente vai agora para um espaço com atividades voltadas para o idoso. É um centro de convivência da pessoa idosa que está funcionando no bairro dos Aflitos. Joab Alves está por lá e mostra tudo para a gente. Oi, Joab, boa tarde. Está preparado por aí para se exercitar junto com eles? Tô sim, viu, Maristela? Muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que tá com a gente aqui no N1. Eu já garanto uma coisa, a animação dessa turma aqui tá bem maior do que muitos jovens por aí, viu? Estou aqui acompanhando um pouquinho a aula de step com a professora Josi. E aqui eu já conheci um pouco da história do Djaí. Bem-vindo aqui ao N1. O que é que essas atividades, né, já mudaram na sua vida? Rapaz, primeiro, um novo ambiente, parabenizar a prefeitura por esse espaço, novas amizades, alegria contagiante, que aqui é o lugar de idoso. Nesse centro de convivência, o senhor está achando que está tendo mais saúde, por exemplo? Sim, com certeza, mais disposição, mais alegria. Acordo de 5 para estar aqui de 6, eu estou aqui de segunda a sábado. Coisa boa, obrigado. Obrigado você. Saúde para o senhor. Agora vai conhecer... divulgar nessa história da senhora. Qual é o seu nome? Marta Cristina. Divulgar porque é o seguinte, ela vem com um companheiro, com seu esposo, né? Esposo, sim. A gente está aqui desde 5h30 da manhã, já praticou já o STEP, a primeira aula com Josi. E estamos na segunda aula participando também desse projeto maravilhoso que está sendo para o idoso. É uma satisfação grande, muito grande. Já que minha colega também, Jacira, que é minha colega de sala, que faz parte também do grupo de formação, a pessoa idosa. O que a senhora mais gosta de fazer aqui? Gosto de fazer, a gente agora, eu vou praticar agora o Zumba. O Zumba é o que mais me estimula mais, né? E o Step também está sendo muito bom, porque você trabalha com equilíbrio, né? Até você descer do ônibus, descer a escada, aí isso tudo faz parte para que o Step deixe você bem equilibrada, pessoa bem confiante mesmo. Parabéns, viu? Saúde para a senhora. Estou vendo aí com o suor descendo. Obrigada. Continue sua atividade, que eu vou conversar agora com o secretário de Direitos Humanos e Juventude, o Marco Aurélio. Vou convidar para você vir para cá, secretário, para a gente saber como é que funciona, né? Aquela pessoa que tem 60 anos acima, que queira participar, o que é que deve fazer? É isso, as inscrições já estão abertas. Nessa semana já referenciamos mais de 500 pessoas, 60 mais, que têm interesse de participar desse centro de convivência da pessoa idosa da cidade do Recife. Um equipamento pioneiro que estreia aí esse novo momento na cidade da política 60 mais. O centro vem nessa perspectiva e a gente pode ouvir alguns depoimentos aí sobre convivência, sobre relacionamento, sobre as atividades físicas, ajudarem a melhorar inclusive o equilíbrio, como foi dito agora há pouco. Mas para além disso, é a gente despertar a convivência e tirar essa pessoa 60 mais do isolamento social. Esse é o objetivo do centro, que é o único do Brasil que funciona de domingo a domingo. E aí, para participar, precisa trazer alguma documentação e precisa ir para alguma secretaria? Vem aqui para o Centro de Convivência, apesar de abrir às 8 horas da manhã, a partir das 10 horas a nossa equipe técnica já está recebendo todo o cadastro, só precisa do comprovante de residência mostrando que é aqui do Recife e um documento com foto para fazer identidade. E aqui a gente apresenta toda a planilha de atividades, que para além das áreas externas, também temos atividade de canto, aula de música, aula de dança, temos também um letramento digital, onde a gente fala de segurança digital, inclusive, para que essa pessoa idosa não caia em possíveis golpes. Então a gente também tem todo um compilado de atividades com a parte da saúde, onde a gente tem práticas integrativas de saúde, onde trabalha esse método PIX do Ministério da Saúde, que a Secretaria de Saúde nos ajuda aqui, com acupuntura, com massoterapia. Então são várias atividades, mas sempre nessa prerrogativa, tirar o idoso do isolamento social e trazer ele para esse equipamento pioneiro. Secretário, obrigado aqui pela participação. Antes de encerrar aqui, vou convidar Everaldo Silva para a gente vir para essa área aqui, perto da professora Josi, mostrar mais um pouquinho aqui dos meus amigos e amigas, que eu já fiz amizade aqui com eles, e mostrando um pouquinho, né? A gente aí passou há pouco de 12 horas, mostrando aí a atividade física com aula de step. Gente, obrigado aqui pela participação e parabéns, saúde para todo mundo!
Eles estão arrasando, viu, Joab? Você me enrolou aí na aula de step, viu? Mas eles estão com toda a disposição aí mostrando pra gente essa vitalidade nesse comecinho de tarde para inspirar todo mundo. A seguir, uma estrada importante do Cabo de Santo Agostinho está cheia de buracos. É a PE 33. Esse problema afeta a vida de moradores da região e atrapalha o futuro de estudantes do Instituto Federal de Pernambuco. A gente explica por quê. E a gente vai para o intervalo com imagens ao vivo do nosso Globocop, que está sobrevoando aí a Pan-Nordestina, no bairro de Salgadinho. Imagens ao vivo para você, agora 12h09. O NE1 volta já. Tem que ter você. Viva o Recife, o Carnaval do futuro. Meio-dia e 12, estamos de volta e moradoras de Olinda que têm interesse em colocar o DIU podem fazer isso na Policlínica de Ouro Preto. O serviço foi retomado por lá e a gente fala agora com o Diogo Franco sobre isso. Tem alguma restrição para colocar o DIU, Diogo? Traz as informações, por favor. Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Pois é, aqui a gente fala ao vivo da Policlínica de Ouro Preto. Vou pedir para que as profissionais de saúde aqui da clínica elas possam responder. Eu estou aqui com a Edvânia Silva, que é enfermeira, e também Natália Ramalho, que é médica. Bem-vindas ao NE1. Existe alguma medida, quem é que pode, quem é que não pode colocar o DIU? Enfermeiros e médicos têm habilitados para a inserção de DIU. Certo. Em relação a paciente? A paciente e toda pessoa que portadora de útero, que hoje a gente fala do planejamento reprodutivo, a pessoas com útero. Então, toda pessoa que tiver útero, que quiser fazer o programa de o planejamento reprodutivo, vem até a unidade e faz a marcação. A marcação é feita de terça a sexta, de 8 às 15 horas. A senhora está na mão aí segurando um DIU. Esse DIU é o de cobre. É o DIU de cobre. Quais são as restrições? As restrições é pessoas com miomas, com sangramentos intensos e com DIP, que é uma infecção uterina. Aí, isso tudo é feito numa avaliação, numa consulta, tanto com a ginecologista como comigo, com a enfermeira, que nós fazemos a avaliação para saber se ela é apta à inserção ou não. Deixa eu passar agora com a Natália Ramalho, que é médica. Doutora, quando a gente vê o DIU, né, muita gente fica perguntando se tem contraindicação. Toda mulher pode usar esse DIU? Boa tarde. A maioria das mulheres pode usar o DIU. Uma contraindicação a malformação uterina ou qualquer alteração da cavidade uterina. Então, essas pessoas têm contraindicação. Câncer de colo de útero ativo. Então, pessoas com câncer de colo de útero também não vão poder colocar. Mas, de forma geral, a maioria das pessoas com útero vai poder, sim, usar o DIU. Certo. Mulheres que nunca tiveram filhos, pode utilizar? Para colocar o DIU, basta ter iniciado a vida sexual e já ter menstruado. Então, mulheres que nunca tiveram filhos também podem colocar DIU. Perfeito. Vocês duas que fazem esse atendimento aqui, né? Eu vi que vocês separaram um objeto ali para poder demonstrar como é feita a implantação desse DIU. É como se fosse uma seringa aqui. Isso. Aí ele é posicionado aqui nesse bastãozinho. O problema é você inserir aqui. Essas duas hastes ficam para dentro, porque a gente tirou, né? Ficam para dentro, presinhas. Certo. Agora a gente não vai conseguir mostrar dessa forma como tirou, mas como é que insere aqui? Machuca, tem algum anestésico, como é que é? O DIU é colocado através do colo do útero, então não é feito nenhuma incisão, nenhum corte. A gente coloca o DIU através do colo do útero, através do canal cervical, até o fundo do útero. No fundo do útero, o DIU é liberado e ele fica lá dentro, onde ele vai liberar o cobre, que vai ser tóxico para os espermatozoides. E essa cordinha? Essa cordinha ela vai ficar na vagina, ela não fica pendurada para fora, ela não se esteriliza, feita a cordinha de um absorvente interno. E a gente corta ela rente ao colo do útero, para que ela não fique incomodando, nem saindo pela vagina. É por essa cordinha que a gente verifica a posição do DIU e onde a gente pode retirar o DIU quando a paciente não quer mais o método. Então, doutora Natália, Edvânia, muito obrigado pela entrevista. O serviço funciona aqui para atendimento. A implantação é segunda e quarta, tá? E de terça a sexta você vem aqui para poder fazer
agendar a sua consulta e poder fazer esse serviço de implantação de DIU aqui em Olinda. Maristela. Obrigada, Diogo. Agradeço também as informações das profissionais de saúde que estão com você. As árvores são indispensáveis para o meio ambiente. Purificam o ar, regulam a temperatura e ainda garantem sombra para um bom descanso. Mas com o passar do tempo, podem acabar precisando de poda ou corte. E essa solicitação pode ser feita pelos moradores, mas nem sempre eles conseguem isso facilmente por meio do poder público. Por isso, desde dezembro do ano passado, uma nova lei federal está facilitando esse tipo de serviço. Amendoeira da praia, chapéu de sol ou simplesmente castanhola, porque o fruto é parecido com um instrumento musical. A árvore se adapta muito bem ao nosso clima de litoral e pode ser vista em toda parte. A rua Frederico Lundgren, na Imbiribeira, tem uma tuia. O povo gosta, aprecia a beleza e a sombra que ela proporciona. Só que, para este morador, é diferente. No condomínio onde ele mora, várias castanholas ficam ao lado do muro e esta aqui cresceu para dentro do prédio, bem em cima da área de garagem. Ele procurou o NE1, fez vídeo. Aqui são os galhos secos que eu falei, que caem em cima da garagem dos carros. E é justamente na árvore que a gente está em questão. O que é que eu faço aqui para não cair as castanholas em cima, para não fazer moça? Comprei um emborrachado, aí boto o emborrachado aqui em cima do carro. A entrada da nossa equipe não foi autorizada. Do lado de fora dá para ver proteções de alumínio em cima dos carros. Na foto, algumas moças causadas pela queda dos frutos. Nesta época, o chão fica cheio de castanholas. O fruto é pequeno, mas com a altura, o impacto é considerável. Gleidson conta que procurou a Prefeitura do Recife 4 vezes de novembro para cá. Fui diversas vezes, já abri processos na Enlurb e no Conecta Recife. Já fui pessoalmente lá na Boa Vista, onde eles abriram outro processo, que me mandou lá e falar com uma pessoa lá na Avenida Recife. Fui pessoalmente na Avenida Recife e até o momento não foi solucionado. O que me informaram foi que de novembro para cá eles estão no período do carnaval e que nesse período do carnaval eles estão dando atenção às árvores que por onde passa os blocos do trio. Mas aí eu pergunto, até quando isso vai ser resolvido? Porque assim, se cair um galho seco em cima do meu carro e danificar, eu vou ficar com prejuízo. É uma questão delicada porque tem o lado do morador, tem muito galho caindo, tem muito fruto caindo, ele está sofrendo prejuízo, e tem o lado ambiental. Não se pode, sem autorização, sem o conhecimento devido, cortar uma árvore em via pública sob pena de estar cometendo crime e de receber uma multa. Bruno é biólogo, engenheiro florestal e doutor em biologia vegetal. Ele explica por que a poda de árvores precisa ser feita com cuidado. A avaliação de um engenheiro florestal ela é necessária para saber o que podar, como podar ou às vezes não podar. Que muitas vezes tem casos de pessoas que chegam e querem cortar uma árvore porque acham que a árvore vai cair. E na verdade a árvore está super estável, bem, não está com doença comprometida e as pessoas ficam só com medo. Aqui teria que ser feito sim uma intervenção dessa árvore porque ela está causando prejuízo direto. Então um dos critérios de necessidade de poda é exatamente você estar causando prejuízo ao morador. Então quando é feito isso, a árvore precisa ser podada. Só que ela precisa seguir os critérios técnicos para não comprometer nem a estabilidade e nem a saúde da árvore. E fala de uma nova lei que dispõe sobre o que fazer quando o poder público não resolve um problema com a árvore. Por causa dessa dificuldade, às vezes, do município de não conseguir atender o cidadão, a nova lei ela vem para ajudar. Então, passados 45 dias da solicitação, o morador, o condomínio, a empresa, pode utilizar de um lado de um engenheiro florestal para poder fazer esse corte. Agora, mesmo assim, o corte ele precisa de autorização no município e precisa ser acompanhado por um engenheiro florestal. Gleidson disse que a árvore recebeu poda faz uns 4 ou 5 meses e não entende por que a demora em providenciar a manutenção. Se eu fosse meter a mão ali e cortar a árvore, eu acho que no outro dia a Enlurb ia estar aqui para vir me notificar e cobrar uma multa. Por isso eu peço uma solução nessa árvore, que eu já pedi ajuda a diversas pessoas aí. E vai vir um momento de chuva, eu tenho medo que essa árvore fique pesada
e caia galhos mais fortes em cima da gente, ou então, quando não tiver nenhum carro, uma criança brincando, cai em cima de uma criança. A Prefeitura do Recife informou, por meio da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana, em Lurbe, que a poda da árvore foi realizada. Alunos do Instituto Federal do Cabo de Santo Agostinho estão preocupados com a situação dos cursos para o ano letivo de 2026, que começa em março. Uma situação que o ENE1 vem acompanhando desde 2018. O Instituto tem até uma sede própria que foi inaugurada há 8 anos, mas falta uma estrada de acesso prometida pelo governo do estado, que até hoje não foi construída. Por isso, eles estudam num prédio emprestado e que vai precisar ser devolvido. Vamos entender essa história toda na reportagem de Natália Dielu e Bruno Campos. Os alunos do Instituto Federal de Pernambuco, no Cabo de Santo Agostinho, estão concluindo no próximo mês o ano letivo de 2025. Em março, eles vão começar o ano letivo de 2026. Mas o local onde as aulas vão acontecer ainda é uma interrogação. É que em dezembro do ano passado, a instituição que funciona nesta sede provisória, cedida pela Faculdade de Ciências Humanas do Cabo, uma autarquia da Prefeitura, recebeu um ofício da gestão municipal. No documento, a instituição pede a desocupação integral do prédio no prazo de 90 dias, a contar de 8 de dezembro de 2025. Daniel Assunção é diretor-geral do campus do Cabo e disse que o IFPE foi pego de surpresa com o pedido de devolução do imóvel. O que nos causou surpresa, na verdade, não é nem em si o pedido do prédio, mas a forma como foi colocado, uma vez que, por estarmos aqui há tanto tempo e já passarmos por várias gestões da autarquia, ter o diálogo de ter uma reunião, explicar o que aconteceu, buscar soluções conjuntas para que as instituições pudessem ter os tempos adequados. Com o semestre letivo finalizando, 25.2, porque a gente está atualizando ainda aquela questão da reposição das aulas do período de greve, que ocorreu em 2024. Então, a gente está com esse tempo bem apertado para buscar soluções para onde a instituição iniciará suas atividades. O IFPE funcionava nesta sede provisória desde 2014. O espaço é pequeno e improvisado. As áreas de convivência dos alunos são limitadas. Mostramos em maio do ano passado, aqui no ENE1, que os alunos jogavam bola no canto de um estacionamento. Na falta de um refeitório, eles se alimentavam no calor em meio a objetos de manutenção. E este ônibus adaptado virou a cozinha dos estudantes. Também não há laboratórios para as aulas práticas dos alunos que fazem os ensinos médio e técnico integrados no IFPE. A gente fica indignado, sem saber onde a gente vai ficar, como é que vai ficar a condição tanto da gente do técnico superior, o ensino médio, que no final de ano tem que fazer, e Enem, que está com sonhos, objetivo de o ano que vem fazer uma faculdade. Como é que fica o psicológico de um estudante desse? Estar aqui era o grande sonho de vida de Ofélia. Ela entrou no ano passado no curso técnico de gastronomia e agora está angustiada, com a incerteza sobre a continuidade das aulas. A representante de sala avisou para a gente, menina, a gente caiu aqui, ficou com uma tristeza geral. A gente vai ficar em casa sem estudar, sem dar continuidade ao nosso curso? E os outros alunos também, porque não só é a minha turma aqui de gastronomia, mas tem as outras também. A sede provisória abrigava os alunos porque a sede principal do IFPE no Cabo, concluída em 2018, não funciona até hoje plenamente pela falta da estrada prometida pelo governo do estado. Nós acompanhamos essa história desde aquela época. O prédio estruturado com laboratórios e espaço amplo estava subutilizado pela falta de mobilidade dos estudantes. Para acessar o campus de forma pontual, eles utilizam 2 micro-ônibus. Não é o suficiente para transportar os 700 alunos matriculados no IFPE. O caminho não tem nenhuma infraestrutura nem conexão com o transporte público. O que existe hoje é uma passagem improvisada pelo terreno de uma empresa privada. Essa seria a PE 33. Seria porque onde deveria passar uma rodovia só tem barro, buracos e rachaduras. A PE 33 foi planejada para facilitar o acesso ao campus do IFPE e também da Universidade Federal Rural de Pernambuco, que tem um prédio construído
aqui. Isso beneficiaria milhares de estudantes, além de servidores e também moradores da região. Apesar de prometida e iniciada, a obra não foi concluída e virou um símbolo de atraso e descaso nas políticas de infraestrutura do Estado. A obra começou em novembro de 2017, mas em março de 2018 parou. A última vez que foi retomada, de acordo com a gestão do IFPE, foi em 2022, mas não andou. E o cenário que se vê hoje é muito preocupante. A erosão avança forte e já engoliu o solo em várias partes. A entrada principal do IFPE, por exemplo, não existe mais. Até a placa da instituição foi arrastada para dentro da cratera que se formou nos últimos anos aqui. Em maio de 2025, o presidente do Departamento de Estradas de Rodagem, DR, naquela época, informou que o projeto de pavimentação da PE-33 estava concluído. Quando fomos fazer a investigação no local, identificamos várias erosões, inclusive que comprometem não só o acesso, mas também as próprias estruturas, tanto do IFPE quanto da Universidade Rural. Tudo isso teve que ser minuciosamente examinado e projetado para que a gente tivesse muita segurança e assertividade para lançar esses editais agora e poder executar essas duas grandes obras. Em 19 de agosto de 2025, a Secretaria de Administração de Pernambuco publicou no Diário Oficial do Estado um aviso de concorrência, convocando a contratação de empresa especializada para a supervisão e fiscalização das obras e serviços de implantação e pavimentação da rodovia PE-33, no trecho próximo ao IFPE. No mês seguinte, o Departamento de Estradas de Rodagem anunciou a contratação de uma empresa chamada Uniterra, União Terraplanagem Construções Limitada, para execução das obras. Com prazo para início de 180 dias a partir da assinatura da ordem de serviço. Estamos em janeiro de 2026 e essa ordem de serviço ainda não foi assinada. Jonathan foi um dos estudantes que no ano passado fizeram um vídeo que viralizou, denunciando a situação e pedindo uma solução ao governo. Continua muito frustrado, porque nada mudou por aqui. Meio que a gente sai de lá para vir para cá e às vezes a gente não consegue por conta da chuva, que a estrada é de barro, aí a chuva ainda agrava mais a estrada e a gente fica meio sem o que fazer, porque a gente aqui teria aula prática e lá a gente não tem. A Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho administra a Fachuca, a Faculdade de Ciências Humanas do Cabo. De acordo com a Prefeitura, o prédio do IFPE foi cedido há mais de 14 anos em caráter provisório e de cooperação, mas agora a instituição precisa da estrutura porque aumentou a quantidade de alunos na faculdade. Ainda segundo a Prefeitura, a Fachuca não foi procurada pelo Instituto para falar sobre negociações ou alternativa de transição, mas que está aberta ao diálogo. Sobre a construção da PE-33, o Departamento de Estradas de Rodagem informou que a licitação passou por uma reavaliação e novo julgamento do Tribunal de Contas do Estado. E, por isso, houve atraso no início das obras. Ainda segundo o DR, o consórcio vencedor foi aprovado e resta apenas a emissão da ordem de serviço para começar os trabalhos. O DR diz que técnicos começaram hoje a fazer a topografia para detalhar a área e o planejamento dessas obras. Imagens agora para você da Praia de Deus Chifre, em Olinda. O Globocop está sobrevoando ao vivo aí neste momento. Inclusive, na última quinta-feira, um adolescente de 13 anos morreu. Davidson Rocha Dantas foi mordido por um tubarão nessa área que é proibida para o banho de mar por causa do risco de incidentes desse tipo. Mas olha só o flagrante do nosso Globocop, mostrando pessoas aí na água, inclusive uma criança também, um adulto no mar, exatamente neste trecho que há proibição para o banho de mar por causa do risco de incidentes com tubarões. Bom, pesquisadores ligados ao CEMIT, o Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, se reuniram hoje pela manhã. A reunião é para definir estratégias para evitar novos casos de incidentes com os animais marinhos nas praias que são áreas de risco. A gente fala com o Mário Carvalho.
A população precisa colaborar, né? Mas o que o poder público vai fazer, Mário? Boa tarde para você. Oi, Maristela, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha só, essa reunião aqui no Parque Estadual Dois Irmãos aconteceu em um prédio administrativo do parque. Aqui dentro estavam reunidos membros do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarão, o CEMIT. Mais de 20 instituições fazem parte do CEMIT como órgãos do governo, Secretaria de Defesa Social, Secretaria de Turismo, universidades como Universidade de Pernambuco, UFPE, a Rural, todas as prefeituras das cidades que ficam ao longo dos 33 quilômetros da faixa onde há restrições para o banho de mar foram convidadas, ou seja, Olinda, Recife, Jaboatão, Cabo de Santo Agostinho. E de acordo com a secretária executiva do CEMIT, apenas a Prefeitura do Cabo de Santo Agostinho não mandou um representante. Aqui dentro também estavam representantes de organizações não governamentais que também têm interesse nessa discussão. Então, sobre isso, eu vou conversar agora com Danise Alves, secretária executiva do CEMIT, para entender, secretária, o que foi discutido aqui, qual é a importância dessa reunião. Boa tarde, obrigado pela entrevista desde já. Obrigada também pelo espaço. O CEMIT ele se reuniu na manhã de hoje, junto aos seus membros, uma reunião extraordinária. O CEMIT se reúne a cada 3 meses durante o ano, mas essa foi uma reunião realmente para discutir o caso do incidente número 82, que infelizmente vitimou um adolescente, e para também gerar ações, recomendações sobre o que a gente pode propor de melhorias ao comitê. Perfeito. Dentro disso, a gente já tem alguma recomendação, alguma novidade, algum aumento de fiscalização que a gente possa passar para quem está assistindo sobre o resultado dessa reunião? Os membros eles mostraram o histórico, especialmente os que trabalham na educação ambiental. Então, a principal recomendação foi, primeiro, fazer um retrospecto das ações. Foram mais de 3 mil crianças sensibilizadas, mais de 12 escolas em Olinda. Então, assim, as ações de educação ambiental estão acontecendo. O CEMIT ele tem despendido um recurso desde 2023, de mais de 5 milhões. Então, entender que a educação ambiental é o viés principal para a gente trabalhar essa questão da prevenção de incidentes. Mas, ao final, por unanimidade também, os membros decidiram que é necessário fazer um estudo, uma análise técnica da área de Del Chifre. É uma praia que tem suas particularidades oceanográficas, sociais, e os membros eles decidiram elaborar uma nota técnica que será apresentada no dia 26 de fevereiro, que é o dia da primeira reunião ordinária do comitê deste ano, para ser aprovada. E nessa nota técnica, ter justificativas para um possível fechamento temporário dessa praia. Isso vai ser feito em conjunto, tanto com os membros do CEMIT, todos os analistas, como também com a comunidade local. Isso vai ser uma discussão em conjunto. Perfeito. Então, existe essa possibilidade de fechar para o banho de mar oficialmente a praia de Del Chifre? Lembrando que o comitê ele é um comitê consultivo e deliberativo de decisões sobre a prevenção de incidentes com tubarões no Estado. Mas a gente vai sugerir aos órgãos competentes. Muito obrigado pela entrevista. Eu também estou aqui com o Coronel Cristiano Correia, da diretoria da região metropolitana do Corpo de Bombeiros. Coronel, qual é o papel do Corpo de Bombeiros nessa reunião aqui? A gente tem alguns relatos de algumas pessoas falando sobre a falta de fiscalização. A gente sabe que é uma questão em relação aos números também, do número de bombeiros. O que foi apresentado pelos bombeiros aqui? Boa tarde. Boa tarde. Inicialmente, o Corpo de Bombeiros queria se solidarizar com a família enlutada que representa todo o estado de Pernambuco. Todos os dias saímos para trabalhar, em especial os guarda-vidas, para que isso não aconteça, para que as pessoas possam retornar às suas casas e pais possam abraçar filhos e filhos receberem seus filhos. Consequentemente, para esse evento especificamente, nós temos total lamento em relação ao evento. Especificamente com relação às ações do Corpo de Bombeiros, em Del Chifre nós temos uma baixíssima taxa de pessoas no balneário. Em Del Chifre ainda existe uma recomendação para o não banho de mar. Há, dentro do estado de Pernambuco, uma quantidade grande de balneários bem frequentados, os quais precisam ser guarnecidos pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Então, dentro de um diagrama de risco, de frequência, por isso que muitíssimas pessoas deixaram de se afogar, muitíssimas pessoas deixaram de se envolver em incidentes de tubarão, justamente porque existe o trabalho em todos esses outros balneários. Contudo, nosso planejamento é dinâmico. E nesse dinamismo, nós estamos intensificando em Del Chifre esporádicas rondas para evitar que as pessoas entrem no mar.
Muito obrigado pela entrevista e pelas informações. Portanto, essas são as informações mais atualizadas dessa reunião extraordinária aqui do CEMIT. Maristela. Vamos aguardar, então, próximo dia 26, com essa nota técnica que pode resultar no fechamento, inclusive, dessa praia, um estudo mais detalhado sobre todos os incidentes que já aconteceram em Del Chifre, né? O caso do Davidson. Infelizmente, é mais um adolescente de 13 anos que perdeu a vida. Muito obrigada, Mário, pelas informações. E muitas pessoas trabalham em casa, fazem home office, mas longe do escritório, da empresa ou do consultório, nem sempre é fácil manter a produtividade, né? Tem barulho na rua, filhos chamando a atenção, problemas na casa. Por isso, é preciso ter disciplina, adaptar bem a rotina da família para não prejudicar o desempenho no trabalho. Bruno Fontes está de volta para a gente aprender algumas dicas para organizar melhor esse ambiente de trabalho dentro de casa, né, Bruno? Isso é muito difícil. Eu estava conversando com o Éder Trajano e, minha gente, é impressionante a quantidade de graduações que ele tem e de especializações. Técnico em segurança do trabalho, psicanalista, sociólogo, administrador, designer, artista, músico. E aí eu disse, meu amigo, como é que você consegue organizar que há bastante tempo, não é, por exemplo, da pandemia da Covid, que ele trabalha em casa, mas é há bastante tempo, mais de 15, 20 anos. Éder, obrigado em abrir a sua casa e, ao mesmo tempo, o seu escritório aqui para a gente. Queria que Dai Santos, que está com a gente, mostrasse também a sua tabela de organização, que eu fiquei impressionado aqui, a mesa dele de designer, o computador, inclusive tem aqui, ó, NE1, 11h30, já a programação dele. E olha quanta coisa, João Pessoa, Campina Grande, Recife, Aracaju, Maceió, Cabo, tudo isso são exatamente atividades que ele desempenha também nesses outros estados e capitais. Éder, fala pra gente, você tem essa, assim, a principal fonte é técnica em segurança do trabalho. Sim. Como é que você consegue organizar essa rotina? Você que é tão inquieto, faz tantas coisas, como é que você consegue não se cansar, vamos dizer assim, mentalmente? Boa tarde para você. Boa tarde. Primeiramente, a Prevenção, que é a empresa que eu trabalho, que fica no Rio Grande do Norte, ela é uma empresa bastante estruturada no quesito tecnologia. É uma empresa que já tem uma história de mercado, foi a primeira empresa de segurança do trabalho do Estado. Então, ela investe muito em tecnologia e dá esse suporte para a gente e que facilita muito o nosso trabalho, né? Então, assim, eu sempre entro em contato com a gerência, com a diretoria, com os colegas de trabalho, caso eu tenha alguma dúvida. Então, dá para eu trabalhar dessa forma. Primeiro, o suporte que eles dão no pessoal e em relação a ferramentas de trabalho. Então, isso facilita muito o meu trabalho. Você consegue, por exemplo, se você é CLT, consegue ter essas mesmas horas de trabalho que eu tenho, por exemplo, numa empresa, ou você, às vezes, estica mais também para fazer um outro trabalho de consultoria, de designer, que você também tem essas especializações? Sim, eu cumpro as 44 horas semanais da empresa, né? E, ao largar, eu já tenho planejado as outras atividades que eu vou fazer, né? Como psicanalista, Você atende também, né? Tenho 2 pacientes, como designer, eu tenho uma oficina, né? Que faço móveis. Tá vendo que já apareceu mais uma outra coisa? Faço instrumento musical também. Aí, às vezes, um amigo me convida para ir tocar na noite, que eu sou músico também. E aí você falou uma questão de saúde mental. Isso. Distração, saúde mental, cansaço. Essas atividades, elas não me cansam porque são prazerosas. Eu faço com absoluta satisfação, que é o que na filosofia chama de eudaimonia, é a minha essência. Outra coisa, você é filósofo também, que você me disse, mas veja só, uma dica geral, tem que ter assim, esse planejamento, como você coloca aqui nessa tabela, e também não ter essa distração de outros objetos, de outras sons. Sim. A gente tem que dar prioridade às coisas importantes. Então, aí isso é um juízo de valor de cada um, o que é importante fazer, e evitar bastante as questões circunstanciais, que é o WhatsApp, foco, né? a rede social.
evitar bastante as questões. Você é um exemplo para a gente ser seguido. Muito obrigado. Por nada. Gente, assim, extremamente organizado, inclusive tudo isso aqui que está na parede são criações dele. Então é isso, tem que ter foco, não ter distração, primeiro as obrigações e depois, então, vem para as atividades domésticas. Eu volto com você, Maristela. Organização fundamental, né? Diante de todas as atividades que ele desempenha, né, Bruno? A gente volta agora a falar de carnaval. A festa começa semana que vem. Até lá, os empreendedores têm muito trabalho pela frente. E para aumentar a produção, tem crédito especial para os comerciantes que moram em Olinda. Bora ver, então, com o Diogo Franco, os detalhes para pedir esse empréstimo. Como é que faz, hein, Diogo? Isso, Maristela. Quem vai explicar para a gente aqui é a Aurora Barreto, que é coordenadora da Sala do Empreendedor de Olinda. Bem-vinda ao NE1. Boa tarde para a senhora. Como é que as pessoas podem fazer para ter direito ao Crédito Amigo Frevo? Bom, primeiramente, boa tarde a todos. Diogo, o Crédito Amigo Frevo é um crédito específico para o município de Olinda, criado entre o banco e a prefeitura, né, para favorecer aqueles que querem empreender no período de carnaval. Existe uma cota, né, de R$1.100.000 destinado a esse empréstimo, né, mas que é um financiamento colaborativo, assistido pelos próprios agentes do banco. Perfeito. Aurora, quem é que pode ter acesso a esse crédito? Todo mundo que tiver uma atividade econômica, né? Se você vai empreender no período de carnaval e está precisando daquele gás em comprar um material ou comprar um equipamento, é interessante que verifique as possibilidades dentro do Crédito Amigo Frevo. Perfeito. Um exemplo, aquele empreendedor que vende o cachorro-quente, a coxinha, o salgadinho, daqui de Olinda e também de outra cidade, um exemplo, Paulista, que vai empreender aqui. Essa pessoa pode buscar esse crédito? Pode, né? Houve período de cadastramento aí, certo? Então, aquele que for no período de carnaval, trabalhar dentro do município de Olinda, pode pleitear. Tem gente até de fora vindo empreender aqui dentro, né? Tudo depende muito de quem se cadastrou. Ou seja, então ainda dá tempo de buscar esse crédito? Dá tempo, Diogo. Formar um grupo, já adiantando, né? Ser maior de 18 anos, formar um grupo entre pessoas que honram, né, ali o compromisso, identidade, CPF, comprovante de residência, receber o agente de crédito, né, seja lá na Sala do Empreendedor, nas quintas-feiras ou dentro do município, quando eles estão percorrendo por aí, tá certo? E no telefone que a gente forneceu para vocês, né? Pois é, o telefone é o 81-DDD, né, 991 14 5529, que é o Crédito Amigo Frevo, e também tem o endereço da Sala do Empreendedor, né? Sim, Avenida Liberdade, número 68, ao lado da Biblioteca Pública, no Carmo. Bem centralizado, parada de ônibus, estacionamento, é bem acessível. Perfeito. E depois dessa assinatura do contrato, o banco continua com esse contato com o empreendedor. E a gente fala de um crédito que é assistido, ele é acompanhado por justamente esses agentes de crédito dentro do município. Tá bom, então é um crédito importante para quem vai empreender no carnaval, né? E aprender a lidar com dinheirinho, né? Exatamente. Aurora, muito obrigado. Bora empreender. Aurora, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. Maristela, voltamos ao estúdio. Obrigada, Diogo. A seguir, a gente fala sobre os cuidados com o excesso de telas por parte dos idosos. Tem riscos, por exemplo, para a socialização deles. E ainda o Carnaval dos Doutores da Alegria. O NE1 volta em instantes, agora 12h44. Um problema no centro do Recife tem tirado o sossego dos comerciantes da região, ali no bairro de São José. As constantes quedas de energia. Eles convivem com a situação há vários meses. Segundo os relatos, a energia fica oscilando muito em alguns momentos, o que impede o funcionamento adequado dos equipamentos e dos estabelecimentos comerciais. Na loja da Beatriz, o cliente encontra um mundo de bijuterias, peças coloridas, usadas para diversos tipos de trabalhos. A loja conta com iluminação, climatização e balança para pesar os produtos escolhidos, além do sistema que registra as vendas. Mas desde o ano passado, toda essa operação tem sido prejudicada por quedas de energia. Quando falta energia, os clientes estão em loja, querem finalizar as compras, até tentam ficar aqui, esperar um pouquinho a energia voltar, mas nunca é uma coisa muito rápida de se resolver, né? Se eu não me engano, a última a gente ficou 1 hora sem energia aqui na loja, mas teve lojistas que passaram o dia todo sem energia.
E oscilações durante o dia, né? Que é aquela coisa de o sistema da gente, para voltar, demora um pouquinho, tudo demora um pouquinho depois que a energia volta, né? Atrapalha a operação durante o dia. E teve quedas maiores já, de passar quase a tarde toda sem energia. A queda de energia mais recente foi na última terça-feira, dia 27. Sempre que isso acontece, a lojista abre um chamado junto à Neo Energia. Inclusive, das últimas vezes que eu fui tentar abrir pelo WhatsApp, não finalizaram esse chamado pelo WhatsApp. Eu tive que fazer a ligação mesmo. É um processo mais devagar, mais demorado. Esta outra loja, especializada em produtos para cabelos, também enfrenta problemas quando a energia vai embora. O movimento aqui é grande. São, em média, 2.500 clientes circulando pela loja todos os dias. Ambas ficam no bairro de São José, centro comercial bastante movimentado na área central do Recife. Patrícia explica que toda a operação é afetada e que a loja precisa fechar quando não tem energia elétrica. Precisa suspender os atendimentos porque eu não tenho como registrar os produtos no caixa. Eu faço parte de um grupo que tem outros lojistas nesse grupo de WhatsApp, onde a gente compartilha as informações. Quando a gente vê, já percebe que isso é uma coisa da rua, que é algo que aconteceu no bairro, então a gente já pega, já se compartilha as informações e já abre o protocolo e fica aguardando o atendimento do chamado. De acordo com ela, desde o ano passado foram registradas mais de 10 quedas de energia que aconteceram por motivos diversos. Em 28 de maio, a gente teve uma falta de energia aqui que demorou muito tempo. Quando a equipe chegou, eu me dirigi até a equipe, tinham 2 técnicas da Neo Energia e eu conversei com ela, né? E ela falou que é o seguinte, né? Que a gente precisaria, nos orientou, né? A juntar os lojistas que estavam sendo prejudicados para abrir uma reclamação, uma solicitação na CELP para fazer um novo estudo de área, porque os transformadores já existentes, eles não estavam suportando toda a carga, então o que eles estavam fazendo naquele momento era algo paliativo. O transformador aqui da rua direita, ele pegou fogo mais de 3 vezes o ano passado. E esse ano a gente começou a ter problema na Rua das Calçadas também. Este vídeo mostra o momento em que a energia elétrica oscila e tudo fica parado. O escritório ficou vazio e um funcionário de TI tenta religar os computadores. Olha como está a energia. Tá só aqui meu TI tentando recuperar aqui os dados do meu servidor, tudo parado. Meu escritório todo tive que liberar. As lâmpadas ficam piscando no salão principal e o terminal dos caixas desligado. Reclamações frequentes como estas fizeram a Câmara de Dirigentes Lojistas procurar a Neo Energia em busca de respostas. Uma reunião agendada para amanhã deve afinar encaminhamentos a fim de resolver o problema. O bairro de São José tem uma dinâmica de comércio muito grande, um mix muito variado. Você tem aqui lojas de todos os segmentos e, na verdade, a operação desses negócios ela só funciona com energia. É o caixa que precisa funcionar, são as impressoras, ar-condicionado. A Neo Energia ela está fazendo uma inspeção em toda a rede do centro do Recife e nós acreditamos que a partir dessa inspeção ela vai encontrar as soluções para resolver esses problemas. Problema antigo já, né? A Neo Energia informou que intensificou as ações de manutenção no bairro de São José, com a finalidade de inibir interrupções no fornecimento de energia da área. Em uma análise preliminar, a empresa identificou ocorrências motivadas por tentativa de furto de cabos, interferência de empresas clandestinas de telecomunicações, incêndios na fiação de internet. Ainda segundo a nota enviada, a distribuidora iniciou a substituição de componentes elétricos e o reforço estrutural do sistema de distribuição de energia na região. A gente volta agora a falar com Joab Alves, que está no Centro de Convivência da Pessoa Idosa do Recife. O local oferece atividades gratuitas para tirar o idoso da ociosidade. E dentro dessa temática de promoção da atividade física, a campanha Fevereiro Sem Celular convida a repensar a relação com os celulares, né, Joab? Esse tempo que às vezes o idoso fica ali só rolando a tela, assistindo aos vídeos, olhando as redes sociais, é um tempo precioso que ele poderia estar aí gastando em outras atividades, inclusive atividades físicas, como você mostrou para a gente no começo do jornal. Exatamente. E tudo que é feito, né, de forma excessiva tem um risco, viu, Maristela? Eu estou aqui com Paula Freitas, ela que é neuropsicóloga. Bem-vinda aqui ao N1. Primeiro, eu quero já lhe perguntar, quais são esses riscos? Boa tarde. Tudo que é excessivo já é um prejuízo,
não é? Isso independente de qualquer faixa etária. Na questão dos idosos, a gente pensa mais na questão de eles se isolarem mais, né? A questão também das funções de memória, atenção, que isso termina tendo um prejuízo, né? E as questões de esquecimento que pode ter. Então, são esses os principais prejuízos que a gente encontra, né? Que é a questão cognitiva e a questão realmente da socialização. Dá para a gente otimizar esse tempo? Por exemplo, a gente costuma ver aqueles jogos de palavras, né? A gente nas bancas de revistas, por exemplo. Dá para colocar isso, por exemplo, no celular ou no tablet? Hoje sim. Hoje a gente tem vários aplicativos que têm mais ou menos essas ideias de palavra cruzada, de nível de atenções, que são um joguinho que você precisa encontrar, de quebra-cabeça, que isso tudo faz parte da estimulação cognitiva. Faz com que a gente trabalhe neste sentido. Dá para que o celular seja um aliado aí nessa parte dessas pessoas 60 mais, por exemplo? Sim, sim. Tem na questão realmente de... Hoje a gente tem alguns aparelhos que são adaptados para esse público. Não só na questão dos aplicativos, mas a questão também de, por exemplo, de letras maiores, né? Tem aparelho que você consegue botar um número específico para chamar a emergência. Então, sim, tem seus aliados. A gente fala muito em relação do uso excessivo, na verdade, né, da criança utilizando a tela, mas é importante a gente falar também do idoso e ter essa combinação, a conversa com a família, né? Sim, com certeza. A família é essencial para todo o ambiente, inclusive para o idoso. Queria que você falasse em relação à parte cognitiva, o risco, né? Dicas que pode fazer para sair um pouquinho da tela. Por exemplo, a gente tem que ponderar, né? Não é que a gente vai deixar de usar uma tela, mas a gente deve pensar a longo prazo como é que a gente vai trabalhar com relação a essas questões cognitivas, né? Porque a gente sabe que na medida que a gente vai envelhecendo, obviamente a gente vai perdendo algumas funções, tanto físicas como psicológicas. E isso é o que a gente faz com esse trabalho, pegar o aplicativo, pegar o celular e trabalhar em favor com estimulações cognitivas. Vou pedir até para a Everalda abrir um pouquinho a tela, porque a gente está aqui nesse centro, né, de acolhimento de pessoa idosa. A gente viu eles fazendo atividades físicas aqui. Queria que você reiterasse, Paulo, da importância dessa atividade física também estar presente dessa pessoa idosa. A gente sabe que é importante, claro, usar o aparelho celular, tablet, enfim, mas a atividade física também tem que estar ali no dia a dia dessa pessoa idosa, né? Com certeza, a gente tem que criar rotinas. A grande questão que hoje a gente tem é a questão da falta de rotina. Então, muitas vezes isso é prejudicado. Então, a gente cria uma rotina, faz atividade ao ar livre, encontra com os familiares, porque a gente precisa, né, essa questão da sociabilidade, né, essa interação com o outro, tato, que é importante, que é onde a gente expressa as nossas emoções. E muitas vezes a tela não tem isso, né? Essa interação que você falou, até a gente ouviu deles aqui, fazendo novas amizades, né? Exatamente. Veja o quanto também é positivo, né? Usar a tela e agregar a outras questões, conhecendo outros espaços, não só nesses espaços específicos, mas realmente procurar criar vínculos fora da tela. Obrigado aqui pela participação, compartilhando essas dicas, explicando também sobre os riscos e também essa forma que dá para organizar e otimizar o tempo aí utilizando o aparelho celular, os tablets, os computadores também e tendo uma vida saudável também. Maristela. É o uso com equilíbrio, né, Joabe? Bora falar agora de alegria e conforto para quem precisa nos hospitais. Essa é a missão dos Doutores da Alegria, que não param nem no carnaval. O grupo começou hoje a percorrer as unidades de saúde do Recife com o bloco Miolinho Mole, que anima crianças e adultos. O carnaval também pode fazer parte da rotina do hospital, levando leveza, música e afeto para quem precisa. Hoje, os Doutores da Alegria transformaram os corredores do IMIP, no bairro dos Coelhos, no Recife. Com chapéus de caranguejo, eles homenagearam no bloco Miolinho Mole Chico Sainz e celebraram a cultura pernambucana. Gabriele não parou um segundo de dançar. Energia de sobra. A mãe também curtiu o momento. Ela se divertiu bastante. Não parou. Queria acompanhar até o final.
Foi muito feliz, muita alegria. A alegria é tremenda. Não tem nem explicação. Jardson tem 13 anos e é de Vitória de Santo Antão. Foi internado hoje no IMIP para uma cirurgia no coração. Acabou de chegar e já foi recebido em clima de festa. Eu gostei, ele que tá brincando comigo. O que foi que te chamou mais atenção nele? Caranguejo. É muito divertido para as crianças amam. Que é um tempo muito difícil para eles e chega uma animação assim, eles ficam bem animados. O Bloco Miolinho Mole vai passar ainda em 4 hospitais da região metropolitana do Recife. Dr. Gonda faz parte do Doutores da Alegria há 8 anos e fala sobre a animação das crianças. O que me emociona é o inesperado do encontro, o inesperado do sorriso, o inesperado dessa troca, que você acha que é uma coisa, mas quando vem outra, uma criança sorrindo, uma família que está abraçada e cantando junto, não podendo estar lá, mas estando aqui e sendo lembrado aqui, num espaço de tanta vulnerabilidade, é bom demais. Sorrir faz bem para a saúde, né? Agradeço demais a sua companhia e participação. O NE1 volta amanhã e você, claro, pode rever e compartilhar as reportagens a qualquer hora no Globoplay. Uma ótima tarde para você. Fique agora com o Globo Esporte. Santa ganhar hoje, eu pago a cerveja. Esse velho promete que sabe que não vai pagar. Tô há 10 anos esperando essa cerveja. Isso aqui. O Oscar de maior freguesia do Brasil vai para o Santa Cruz. Dia de clássico é de fato diferente. É aquele dia que todo torcedor quer terminar sorrindo, que o pai promete para a filha que vai ser especial. E um clássico também pode ser um dia perfeito para comemorar. Dona Arlinda fez isso no aniversário de 86 anos. Para mim é uma honra, porque eu sempre torci pelo esporte. Nunca faltei a um jogo sequer. Chovendo ou fazendo sol, eu estou sempre presente. Dona Arlinda logo entendeu que ter um dia perfeito no aniversário não seria tão simples. Até porque a primeira comemoração em campo acabou logo. Tudo porque Coutinho estava impedido. Jogou fechado! Gol! Subiu a bandeira e o impedimento está confirmado. Mas o atacante estava perto do gol. Ainda mais quando o escanteio acabou em pênalti. Braço de Matheus Vinícius na bola. Confirmado depois de quase 6 minutos de VAR. E ele marca pênalti para o Sport! Dessa vez, o gol valeu. Gustavo Coutinho para mandar para o fundo do gol! Para a Dona Arlinda comemorar. 3 minutos depois, a jogada ensaiada do Santa Cruz deixou tudo igual. Gol do Santa! Gol! Eurico, número 3, o capitão do time! Um jogo nervoso e equilibrado. A boa chance tricolor salva o rubro-negro! Virou contra-ataque do Sport até terminar em Roquene. O Kennedy! Defesaça do goleiro tricolor! No confronto de técnicos estreantes em clássico, o tricolor Fábio Cortez era mais calmo. O oposto do rubro-negro Roger Silva, que viu o Santa quase virar o placar, com Quirino e Matheus Vinícius. A essa altura, torcedor e técnico pareciam conversar a mesma língua,
foi quando o esporte cresceu e essas reações eram cada vez mais frequentes. Por conta de Coutinho, que chegou perto, de Gustavo Maia, Barleta em cima da linha, Carlos de Pena e Zé Roberto. Chances perdidas que preocupavam o torcedor. E Dona Arlinda, fiel ao terço na mão, querendo a vitória para ter o aniversário completo. O aniversário de Dona Arlinda teve bolo, parabéns, muitos convidados, tudo muito lindo. Mas bora falar a verdade, quem faz festa quer ganhar é presente. Presente que fez Roger lembrar os tempos de atacante e correr todo o campo para se jogar na festa rubro-negra, graças à estrela de uma jovem promessa de 19 anos. O garoto Micael decide o clássico na Ilha do Retiro. Micael tem uma noite dos sonhos da sua carreira. Agradecer a Deus por essa vitória, nós estávamos merecendo muito. Essa torcida é maravilhosa. Pude ser feliz, fazer um gol no finalzinho ali. Meu segundo gol, mas no clássico é diferente. Estou muito feliz, agora é comemorar. E Dona Arlinda terminou o dia de clássico do mesmo jeito que começou, festejando os 86 anos de vida. Estou felicíssima, porque hoje é dia do meu aniversário e Deus me deu esse presente com a vitória do meu time, do Esporte Clube do Recife. Dona Arlinda, cheiro para a senhora e para você que está chegando com a gente agora aqui no Globo Esporte Pernambuco, 1h05 da tarde, ó. Micael, que estrela ele tem, e 19 anos, já tem um clube para chamar de filho, o Santa Cruz. A gente tem essa tela aqui para falar. Quem é Micael? 19 aninhos, chegou ao Sport em 2019, joga desde o Sub-13 pelo Sport. Por que ele é o pai do Santa Cruz? Porque esse foi o primeiro gol dele como profissional em cima do Santa, mas ele já havia marcado 5 no Santa Cruz pela base. São 9 jogos e 2 gols marcados. A gente tem o primeiro gol dele marcado aí contra o Santa Cruz, esse gol aí pelo Sub-17 na semifinal, venceu por 1-0, gol de Micael. Esse jogo foi em 2022. Segunda tela aqui pra gente ver, pelo time principal, são 9 jogos e 2 gols marcados. Micael, que vai aparecendo como uma opção aí pro técnico Roger no decorrer da temporada. Ele quer mais um jogador da base do Sport aí, que vai recebendo oportunidade no time principal. Santa Cruz perdeu do Sport, mas segue vivo no Campeonato Pernambucano, vai disputar as quartas de final, vai enfrentar o Decisão e vai com Fábio Cortez como técnico. Reportagem do GE. Globo, auxiliar do Santa Cruz será efetivado para a fase final do estadual. Essa é uma decisão do presidente Bruno Rodrigues, que confirmou essa informação à nossa equipe. Fábio Cortez está fazendo um grande trabalho na avaliação do presidente do Santa. E o Santa vai com calma agora atrás de um treinador efetivo para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C. Timba encerrou a primeira fase do Campeonato Pernambucano daquele jeito, vencendo. Bateu Vitória, fora de casa a gente tem uns gols aí para mostrar para você. Roda aí, meu diretor. 3-2 para o Náutico em cima do Vitória. O Náutico abriu o placar 2 minutos, cruzamento de Vinícius. Gol contra de Alan Pires. Vitória vai reagir. Índio, ó, deu essa trombada aí nas costas de Diego Aragão. E o árbitro marcou o pênalti. Pedro Maicon na cobrança. Empatou o jogo. A virada do Vitória veio aos 47 do primeiro tempo, com o Natan aproveitando essa vacilada aí da defesa do Náutico. Mas deu nem tempo de comemorar. No lance seguinte, Juninho foi lá e deixou tudo igual novamente. E o gol da vitória do Timba veio no segundo tempo. Rosa, garoto de apenas 17 anos, aproveitou o bate-rebate dentro da área e fez o dele, o gol da 6ª vitória do Náutico em 7 jogos. Vamos ver o que é que Hélio dos Anjos falou sobre esse resultado. Foi bom para esse grupo que jogou, foi bom para os jogadores jovens que entraram e, naturalmente, a gente agora sabe que nós vamos ter um tempo maior de preparação para a próxima fase e sabemos nós também que, independente do próximo adversário, são jogos super decisivos e nós gostamos de decisão. Nos aflitos, o Retrô tinha chance de se classificar em segundo lugar e ir direto para a semifinal do Pernambucano. Mas o Decisão melou tudo. Passe de Lipek, gol de Mário César.
Isso aos 51 do segundo tempo. 1-0 pro Decisão. E os dois vão jogar as quartas de final. Em Goiânia, o Maguari abriu o placar para cima do Jaguar. Eduardo Ribeiro, de pênalti. Bola levantada e Gabriel Furtado, de primeira. 2-0 Maguari. O Jaguar descontou nos acréscimos com Edson Silva, mas ficou nisso. 2-1. Maguari classificado e Jaguar rebaixado para a Série A2. Aí a classificação da primeira fase do Campeonato Pernambucano. Náutico e Sport de Boinha vão direto para a semifinal. Retrô, Santa Cruz, Decisão e Maguari, Vitória. E o Jaguar que está rebaixado para a próxima edição do Campeonato Pernambucano, para a Série A2. Outra tela aqui para a gente ver como vão ficar aí os jogos das quartas de final. Decisão e Santa Cruz, quinta-feira, 4h30 da tarde. Na quarta tem Maguari e Retrô. Aí no domingo tem o jogo da volta, Santa Cruz e Decisão. E no sábado, Retrô e Maguari. Quem passar aqui do jogo do Santa Cruz com o Decisão pega o Náutico. Desse emparelhamento aqui do Maguari com o Retrô, vai ser o adversário do Sport na semifinal. Ontem, a gente conheceu o primeiro campeão da temporada do futebol brasileiro. Ontem teve a Supercopa Rei, com as duas maiores torcidas do país, frente a frente. Quem se deu bem foi o Coringão. Hashtag Eu Tava Lá. As imagens aí, ó, pra posteridade, pra mamãe ficar orgulhosa. E que privilégio estar presente ali. Estádio Mané Garrincha, uma taça com a coroa do Rei Pelé. E um monte de convidados especiais. O nosso João Gomes foi quem abriu a festa. Carlo Ancelotti, técnico do Hexa, estava lá também. E as duas maiores torcidas do Brasil. Supercopa Rei entre Flamengo e Corinthians. Duelo entre o campeão brasileiro contra o campeão da Copa do Brasil. Partida disputada com intensidade, em que o Corinthians, inteligente, matreiro, saiu na frente. Gol do time do povo! Gol do zagueiro Gabriel Paulista, que abriu o placar ainda no primeiro tempo. Primeiro tempo que terminou de um jeito confuso. Pouco antes do juizão apitar o fim, Carrascal atingiu Breno Bidon no rosto. Aí os corintianos ficaram revoltados, pediram a expulsão do jogador do Flamengo, que parecia que ia escapar. Mas, na volta do intervalo, antes de retomar o jogo, o árbitro conversou com os capitães e foi na cabine do VAR. E como o jogo não recomeçou ainda, ele pode ir pro VAR. E aí deu ruim para Carrascal. Vermelho direto. Flamengo com um jogador a menos. E olha, quase fez o gol de empate com esse camarada aí. Lucas Paquetá, custou só 260 milhões de reais. Reestreou ontem e teve a chance do empate aos 48 do segundo tempo. Olha o que ele fez. Inacreditável! O Flamengo não fez e no minuto final o Corinthians fez isso. Olha o totozinho pro Yuri Alberto. Saiu na cara do goleiro, driblou o goleiro. Yuri Alberto! Gol! Marcado impedimento! Tava não, Luiz. Depois da revisão do VAR, gol validado e jogo encerrado. E festa corintiana. O Timão coroado com a Supercopa Rei. Mais um título para o professor Dorival Júnior. O homem sabe trabalhar com taça. O Corinthians conquistou a Supercopa e por isso aqui não ficou com Campeonato Mundial Feminino. Perdeu para o Arsenal, mas deu trabalho. Vamos ver como é que foi aí. As Brabas, nesse torneio que foi disputado pela primeira vez, enfrentaram o Arsenal da Inglaterra e a decisão foi lá em Londres. Jogo duríssimo no tempo normal, empate em 2-2. Aí na prorrogação, Caitlin Ford fez o gol do título. Arsenal campeão mundial. Falar de tênis agora, que decisão. Carlos Alcaraz venceu Novak Djokovic, uma baita final. Vamos ver como é que foi. Ao Aberto da Austrália, Alcaraz venceu o sérvio Novak Djokovic por 3-1. Aos 22 anos, o espanhol se tornou o tenista mais jovem a ter todos os títulos de Grand Slam, que são os quatro principais torneios do tênis. Mais uma conquista para o número 1 do mundo.
Bora pro intervalinho? Na volta a gente segue falando do clássico das multidões, da vitória do Sport em cima do Santa Cruz. Teu Globo Esporte volta já já, eu estive no meio da rua, junto do povo, com o Cabral Neto, analisando como é que foi esse jogo. É o nosso quadro Personal Commentator.